Que o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo cubra a sua vida neste momento. Você acaba de entrar no exército de São Miguel oficial, a sua trincheira sagrada de oração e libertação. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2026, e este dia tem um peso espiritual que você ainda não compreende por completo, mas vai compreender nos próximos minutos. A terça-feira na tradição espiritual é um dia de avanço, de confronto direto, de não recuar nenhum centímetro diante das forças que tentam te manter preso. E se você está aqui agora, ouvindo esta oração e não outra, é porque existe algo específico na sua vida que precisa ser partido em pedaços hoje. Uma corrente. Talvez você saiba exatamente qual é. Talvez você apenas sinta o peso dela, sem conseguir dar um nome. Não importa. O Espírito Santo sabe, e ele vai guiar esta espada até o elo exato que precisa ser quebrado. Eu quero começar de um jeito diferente hoje. Não vou pedir que você feche os olhos ainda. Eu quero que você olhe para as suas mãos agora. Abra as palmas e observe-as por alguns segundos. Essas mãos já carregaram tanto peso, seguraram responsabilidades que não eram suas. Agarraram com força coisas que Deus já estava pedindo para soltar. Apertaram os punhos de raiva, em noites em que a injustiça parecia grande demais para suportar. Agora eu quero que você gire as suas mãos e olhe para os seus pulsos. Nos tempos antigos, era exatamente ali que as correntes de ferro eram presas nos escravos. E embora você não veja nada com os olhos da carne, existem marcas no espírito. Marcas de correntes invisíveis que há tempo demais estão amarrando os seus pulsos espirituais, limitando o alcance das suas mãos, impedindo que você toque nas bênçãos que Deus colocou ao seu alcance. Sinta agora um formigamento suave nos pulsos. Não é imaginação. É a antecipação do Espírito Santo preparando o seu corpo para a libertação que vai acontecer. Agora sim, feche os olhos. Inspire profundamente, enchendo não apenas os pulmões, mas o abdômen, sentindo a barriga se expandir como um balão. Prenda o ar por 3 segundos e, ao soltar, abra as mãos completamente, espalhando os dedos como se estivesse largando algo pesado que segurava há anos. Faça mais uma vez. Inspire e, ao prender o ar, feche os punhos com força, simbolizando tudo aquilo que te aprisiona. E, ao soltar o ar, abra os punhos de uma vez com um movimento brusco, como se estivesse estourando algemas. Sinta o alívio nos dedos, nos pulsos, nos braços. O gesto físico que você acaba de fazer está sendo registrado no seu inconsciente como uma ordem. É hora de soltar. É hora de ser livre. Eu quero que a sua imaginação crie agora uma cena que vai acompanhar você ao longo de toda esta oração. Visualize um calabouço antigo, escuro, úmido, com paredes de pedra cobertas de musgo. No centro desse calabouço existe uma pessoa acorrentada. Olhe com atenção para o rosto dessa pessoa. É você. As correntes saem dos seus pulsos, dos seus tornozelos e do seu pescoço, e se conectam a argolas cravadas na parede. Cada corrente tem um nome gravado nos elos. Você não precisa ler os nomes agora. Ao longo desta oração, nós vamos identificar uma por uma e quebrá-las com a espada de São Miguel. Mas perceba algo importante nesta cena. A porta do calabouço está aberta. Ela sempre esteve aberta. O que te mantém preso não é a porta fechada. São as correntes. E hoje, elo por elo, nós vamos destruí-las até que você possa caminhar para fora desse cárcere, rumo à luz que já está entrando pela porta. Selamos este momento com a marca eterna da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acolha agora a palavra que vai servir como martelo de Deus contra as suas correntes nesta terça-feira.
O profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 3, registra a declaração mais libertadora já proferida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os de coração partido, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos que estão presos, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Eu preciso que você entenda a dimensão do que acabou de ouvir. Essa passagem é a declaração de missão de Jesus Cristo. Quando ele abriu o rolo da Escritura na sinagoga de Nazaré e leu estas palavras, ele não estava recitando poesia. Ele estava assinando um contrato de libertação com a humanidade inteira. E esse contrato inclui o seu nome. Preste atenção nos termos. Liberdade aos cativos. Você é o cativo. Abertura de prisão aos presos. Você é o preso. Coroa em vez de cinzas. Você tem vivido nas cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Você tem chorado demais. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. A angústia tem sido a sua roupa de cada dia. Mas hoje o contrato está sendo executado. Cristo não assinou esse documento para que ele ficasse guardado numa gaveta celestial. Ele assinou para que fosse cumprido. E nesta terça-feira, na sua vida, diante dos seus olhos, o cumprimento começa. Antes de avançarmos para a quebra direta das correntes, eu preciso fazer algo com você que vai multiplicar o poder de tudo o que vier a seguir. Eu vou te pedir para viajar no tempo por um instante, não fisicamente, mas na sua memória. Eu quero que você volte ao momento exato em que a primeira corrente foi colocada na sua vida. Talvez você não saiba a data precisa, mas se eu te perguntar qual é a lembrança mais antiga de dor, de rejeição ou de vergonha que você carrega, algo vai surgir na sua mente agora. Pode ser a voz de um pai que disse que você não prestava. Pode ser o riso cruel de colegas na escola que te fizeram sentir que você era invisível. Pode ser aquele momento em que a pessoa que deveria te proteger foi exatamente a pessoa que te feriu. Pode ser um abuso que você nunca contou para ninguém e que ficou trancado num cofre dentro do seu peito. Eu não vou te pedir para reviver essa dor. Eu vou te pedir para observá-la de longe, como quem olha para uma cena através de uma janela. Você está seguro aqui do lado de fora. A cena não pode mais te machucar. Agora eu quero que você veja Jesus entrando naquela memória. Ele se ajoelha diante daquela criança que você era, daquele jovem que você era, daquela pessoa ferida que você era. Ele olha nos seus olhos com uma compaixão que derrete qualquer muralha e diz apenas uma frase: isso não te define. Você é meu. Repita no seu coração: isso não me define. Eu sou de Cristo. Sinta a primeira corrente estalar. Aquela que foi presa no dia daquela memória está se partindo agora porque a mentira que ela representava acaba de ser substituída pela verdade. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus diz que você é. Revestidos desta verdade libertadora, nós entramos agora no grande clamor de quebra de correntes sob a intercessão do arcanjo São Miguel. São Miguel, desembainha a tua espada e posiciona-te diante do calabouço espiritual de quem me ouve. A primeira corrente que tu vais cortar é a corrente da culpa crônica. Essa é uma das amarras mais pesadas que o ser humano pode carregar. A culpa legítima tem função. Ela aponta o erro e conduz ao arrependimento. Mas a culpa crônica é outra coisa. É uma corrente forjada no inferno que te faz reviver o mesmo erro milhares de vezes na mente, mesmo depois de já ter se arrependido, mesmo depois de já ter pedido perdão a Deus. É aquela voz que diz você não merece ser feliz depois do que fez. É aquele peso que aparece no meio de um momento bom e sussurra: como é que você está rindo se você sabe o que fez? Isso não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado uma vez e conduz ao arrependimento. O diabo acusa do pecado 1000 vezes e conduz ao desespero. Se você já se arrependeu, se já confessou diante de Deus, a dívida está paga. O sangue de Cristo já quitou o recibo. Então por que essa corrente ainda está presa no seu pulso? Porque o inimigo falsificou uma cópia da dívida e te apresenta todo dia como se fosse original.
Nós rasgamos esse documento falso agora. São Miguel corta este elo. A corrente da culpa crônica cai por terra e se desfaz em pó. A segunda corrente que precisa ser cortada é a corrente da rejeição. Talvez esta seja a mais antiga de todas as suas amarras. Ela foi presa quando alguém que você amava te deu as costas. Quando o seu pai foi embora. Quando a sua mãe não demonstrou o amor que você precisava. Quando o relacionamento que você construiu com tanta esperança terminou com traição ou abandono. Quando os amigos te excluíram. Quando o mundo te fez sentir que você era de mais ou de menos, mas nunca o suficiente. A rejeição é uma corrente traiçoeira porque ela não apenas te prende ao passado, ela reprograma o seu comportamento presente. Quem carrega a corrente da rejeição começa a se sabotar para não ser rejeitado de novo. Evita se expor, evita amar por inteiro, evita sonhar alto, porque se o sonho não se realizar, a dor da queda será grande demais. Você vive na metade do seu potencial, na metade dos seus sentimentos, na metade da sua fé, porque a corrente da rejeição encurtou os seus movimentos. Mas eu te digo agora uma verdade que precisa penetrar até a medula dos seus ossos. Mesmo que todo ser humano da face da terra te rejeite, você jamais será rejeitado por Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te conhece pelo nome. Ele tatuou o seu rosto nas palmas das suas mãos. Você é aceito no amado. Repita comigo no silêncio do seu coração. Eu sou aceito. Eu sou desejado por Deus. A rejeição dos homens não cancela a eleição do Altíssimo. São Miguel, corta este elo agora. Que a corrente da rejeição se parta e que no lugar dela surja uma certeza tão sólida de pertencimento que nenhum abandono humano consiga abalar. A terceira corrente é a corrente do medo do futuro. Esta amarra não te prende ao passado como as anteriores. Ela te prende a um lugar que nem existe ainda. Você vive mentalmente no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, construindo cenários de catástrofe com uma precisão assustadora. Ensaia mentalmente demissões que ainda não aconteceram. Planeja funerais de pessoas que estão vivas e saudáveis. Calcula falências que são apenas sombras da sua imaginação ansiosa, e enquanto a sua mente está presa no futuro inventado, o seu presente real passa sem ser vivido. Você perde o sorriso do seu filho hoje porque está preocupado com o vestibular que é daqui a 3 anos. Você perde o abraço disponível do seu cônjuge agora porque está remoendo o medo de uma traição que nem aconteceu. O medo do futuro é uma corrente que te rouba o único tempo que realmente existe, o agora. E eu te convido a fazer algo radical neste instante. Diga mentalmente para Deus: eu devolvo o amanhã para as tuas mãos. Eu recuso viver um dia que ainda não chegou. Eu escolho habitar este instante, esta terça-feira, esta oração, este segundo. O amanhã pertence a Deus. O hoje pertence a você. São Miguel, corta este elo. Que o medo do futuro caia por terra e que a paz do momento presente invada a mente de quem me ouve. A quarta corrente é a mais silenciosa e talvez a mais destrutiva de todas. É a corrente da comparação. Ela foi forjada nos tempos modernos e ganha novos elos toda vez que você abre uma rede social. Você olha para a vida dos outros e sente que a sua é insuficiente. A casa dos outros parece melhor. O casamento dos outros parece mais feliz. Os filhos dos outros parecem mais obedientes. O corpo dos outros parece mais bonito. O ministério dos outros parece mais ungido. E a cada comparação, um novo elo se adiciona à corrente, puxando a sua autoestima para baixo. Mas eu vou te revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga essa armadilha. Você está comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Você está comparando o capítulo 3 da sua história com o capítulo 20 da história de outra pessoa. A corrente da comparação só funciona porque ela esconde metade da verdade. Ninguém posta o choro no banheiro. Ninguém mostra o casamento desmoronando. Ninguém exibe as dívidas sufocantes. Você está se acorrentando a uma ilusão. E toda corrente presa a uma ilusão se quebra quando a verdade aparece. A verdade é que Deus não te criou para ser uma cópia de ninguém. A sua jornada é incomparável porque é única.
O tempo de Deus para a sua vida tem um relógio próprio que não segue o fuso horário de nenhuma outra pessoa. São Miguel, corta este elo. Que a corrente da comparação se despedace e que os olhos desta pessoa se voltem para a própria estrada que Deus pavimentou exclusivamente para ela. A quinta corrente é a corrente da repetição geracional. Esta é a mais antiga de todas porque não nasceu com você. Ela foi herdada, vem de longe de gerações anteriores, passando de pai para filho como uma maldição silenciosa. Talvez o seu avô tenha lutado contra o alcoolismo e o seu pai também, e agora você sente a mesma sede inexplicável. Talvez a sua avó tenha vivido um casamento destruído pela traição, e a sua mãe também, e agora você carrega no peito o terror de que a história se repita na sua vida. Talvez a pobreza tenha sido a companheira fiel da sua família por 3, 4, 5 gerações, e você já cresceu acreditando que a escassez é o seu destino. Essas correntes geracionais são profundas, porque estão entranhadas na raiz da sua árvore genealógica. Mas existe um lenhador divino cujo machado alcança qualquer raiz, não importa a profundidade. Nós declaramos pelo poder do sangue de Cristo que o ciclo termina aqui. Você é o ponto final de toda maldição hereditária. O padrão de destruição que se repetiu nas gerações anteriores encontra em você uma muralha intransponível. A partir de hoje, a sua descendência herda bênção e não maldição. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos colherão frutos de uma árvore que foi replantada pelo Espírito Santo. São Miguel, desce a tua espada até as raízes mais profundas desta árvore genealógica e corta toda a ligação espiritual com os pecados, vícios, traumas e pactos dos antepassados. Que o sangue de Jesus lave a linhagem inteira e inaugure uma nova história. Meu irmão, minha irmã, 5 correntes foram quebradas até aqui. Eu quero que você volte agora àquela imagem do calabouço que criamos no início. Olhe para o chão ao redor dos seus pés. Você consegue ver os pedaços de corrente espalhados? A culpa crônica está em pedaços. A rejeição está partida ao meio. O medo do futuro virou ferrugem e pó. A comparação se desfez como vidro estilhaçado. A repetição geracional foi arrancada pela raiz. Mas ainda existem correntes presas. Olhe para os seus tornozelos. Olhe para o seu pescoço. Nós vamos continuar até que não sobre um único elo intacto. A sexta corrente é a corrente da ansiedade espiritual. Eu não estou falando da ansiedade clínica que precisa de acompanhamento médico e que deve ser tratada com seriedade e responsabilidade. Eu estou falando daquela inquietação da alma que te impede de descansar em Deus. Aquela sensação de que você precisa fazer mais, orar mais, jejuar mais, oferecer mais para que Deus te aceite. Como se o amor dele fosse uma conta que nunca fecha. Essa ansiedade transforma a vida espiritual numa esteira infinita, onde você corre e corre, mas nunca chega a lugar nenhum porque acredita que nunca é o bastante. Ouça com atenção. A graça não é salário. Você não precisa trabalhar para merecê-la. Se precisasse, não se chamaria graça, se chamaria pagamento. Descanse. Você já foi aceito no momento em que Cristo disse na cruz: está consumado. Não está em andamento. Não está pendente. Está consumado. São Miguel, corta este elo. Que a ansiedade espiritual se parta e que a paz do Evangelho da Graça ocupe o espaço que ela deixou. A sétima corrente é a corrente do perfeccionismo paralisante. Ela se parece com disciplina, mas não é. A disciplina te move para frente. O perfeccionismo te trava no lugar. Ele te impede de começar porque você sabe que não vai ser perfeito. Te impede de mostrar o seu trabalho porque sempre falta um ajuste. Te impede de aceitar elogios porque você só enxerga os erros. O perfeccionismo é uma corrente dourada que parece bonita por fora, mas que te prende com a mesma firmeza de uma corrente enferrujada. Ele esconde o medo do julgamento por trás da fachada da excelência. Mas Deus nunca exigiu perfeição de você. Ele exigiu fidelidade. Ele prefere um passo imperfeito, dado com fé do que uma obra impecável feita com orgulho.
São Miguel corta este elo. Que o perfeccionismo se quebre e que a coragem de ser imperfeito e ainda assim amado por Deus te liberte para agir, criar e viver sem a paralisia da autocrítica destrutiva. Eu sei que neste momento o seu espírito já está sentindo o peso dessas correntes caindo. Talvez os seus olhos estejam marejados. Talvez você esteja sentindo uma pressão no peito se dissolver. Talvez um nó na garganta que estava ali há meses esteja começando a desfazer. Não lute contra o que está sentindo. Se a lágrima quiser cair, deixe. A lágrima, neste contexto, não é fraqueza. É a ferrugem das correntes saindo pelos seus olhos. Para selar tudo o que está acontecendo agora e registrar a sua decisão de liberdade, eu preciso que você vá aos comentários deste vídeo e escreva com a força de quem está quebrando a última algema. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Cada letra que você digitar é um golpe de martelo contra os elos que restam. Escreva agora e declare que as correntes acabaram. Nós avançamos para a blindagem das áreas que ficaram expostas depois da remoção das correntes. Quando uma corrente é arrancada, ela deixa uma marca, uma ferida aberta no espírito que precisa ser tratada e protegida para que o inimigo não tente prender uma nova corrente no mesmo lugar. São Miguel Arcanjo, nós te pedimos que apliques agora o bálsamo do Espírito Santo em cada marca deixada pelas correntes que foram quebradas, onde a culpa crônica deixou uma cicatriz de vergonha, que a misericórdia de Cristo cure e restaure a pele da alma. Onde a rejeição deixou um buraco no peito, que o amor incondicional do Pai preencha cada milímetro de vazio. Onde o medo do futuro deixou os nervos à flor da pele, que a soberania de Deus traga um sedativo celestial de confiança. Onde a comparação deixou os olhos feridos de tanto olhar para o lado, que a gratidão cure a visão e direcione o foco para as bênçãos que já existem na sua própria vida. Onde a repetição geracional deixou raízes profundas arrancadas, que o Espírito Santo plante novas sementes de bênção, de saúde e de prosperidade nesse solo agora fértil. Nós pedimos que anjos especializados em guarda sejam designados para cada ponto onde havia uma corrente. Que eles montem vigília permanente nesses locais vulneráveis, impedindo que qualquer espírito tente recolocar as amarras que foram destruídas. Que a armadura completa de Deus revista cada área exposta. O capacete da salvação sobre a mente que foi libertada da culpa e do medo. A couraça da justiça sobre o coração que foi curado da rejeição. O cinto da verdade sobre a identidade que foi resgatada da comparação. As sandálias do Evangelho sobre os pés que foram soltos da repetição geracional. E o escudo da fé na mão que agora está livre para segurar a espada do Espírito. Eu quero te deixar algo prático antes de encerrarmos as orações. Uma ferramenta para os dias em que as velhas correntes tentarem se refazer. Porque elas vão tentar. O inimigo não desiste fácil. Ele vai esperar o momento de maior fraqueza para sussurrar. Lembra como era? Volta. É mais fácil ficar preso do que lutar. Quando esse momento vier, eu quero que você faça o seguinte. Feche os punhos com força, sinta a tensão nos pulsos e depois abra as mãos de uma vez, exatamente como fizemos no início desta oração. Esse gesto vai funcionar como uma chave de ativação no seu inconsciente, trazendo de volta toda a força, toda a verdade e toda a libertação que você experimentou aqui. O seu corpo vai lembrar o que a sua mente pode esquecer. E junto com o gesto, repita em voz alta ou no pensamento. As correntes foram quebradas. Eu sou livre em Cristo. Isso é o suficiente para quebrar qualquer tentativa de reaprisionar você. Use esse recurso sem moderação. Ele é seu. Foi forjado neste altar de oração e ninguém pode tirá-lo de você. Voltemos agora ao calabouço uma última vez. Olhe ao redor. O chão está coberto de elos partidos, correntes destruídas e ferrugem. Os seus pulsos estão livres. Os seus tornozelos estão soltos. O seu pescoço não carrega mais o peso de nenhuma argola. A porta continua aberta como sempre esteve, mas agora não há nada te impedindo de atravessá-la. Dê o primeiro passo em direção à luz.
Sinta o sol batendo no seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Do lado de fora do calabouço, São Miguel Arcanjo espera por você de espada embainhada e um sorriso de vitória. Atrás dele, um exército inteiro celebra a sua liberdade. Você está fora. Você está livre. E o calabouço atrás de você começa a desmoronar pedra por pedra até não sobrar nada além de pó. Não existe mais prisão para onde voltar. A estrutura foi demolida. Elevemos as nossas vozes ao Pai que enviou o seu Filho para abrir todas as prisões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a Virgem Maria, aquela que nunca conheceu corrente alguma, porque foi preservada de toda mancha desde o primeiro instante da sua existência, e que intercede agora pela nossa liberdade com o poder de uma mãe que não aceita ver os filhos presos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos agora a grande oração de combate que sela a destruição de toda corrente e impede para sempre a sua reconstrução. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua espada permaneça desembainhada sobre a vida de quem ouviu esta oração, pronta para cortar qualquer nova corrente que o inimigo tente forjar contra a sua liberdade. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda tentativa de nos reaprisionar com a culpa, com a rejeição, com o medo, com a comparação ou com a herança maldita dos nossos antepassados seja imediatamente identificada e destruída pela tua vigilância incansável. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a sentença de liberdade assinada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário seja executada de forma irreversível e definitiva sobre cada área da nossa vida que esteve acorrentada até hoje. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que forjam correntes de vício, de trauma, de medo, de vergonha e de maldição hereditária, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, abra as mãos livres e receba a bênção que confirma a sua libertação nesta terça-feira. Que o Senhor te abençoe com a liberdade que só Ele pode dar e te guarde de toda tentativa de reaprisionar a tua alma. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e cure cada marca, cada cicatriz e cada ferida que as correntes deixaram no teu espírito. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de ternura e te conceda a graça de caminhar leve, solto e livre pelos dias que virão, sabendo que não existe mais corrente no universo que tenha poder para te prender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As correntes foram partidas, o calabouço desmoronou. Você caminha agora em campo aberto, com o sol do Senhor aquecendo o seu rosto e o vento do Espírito Santo soprando nas suas costas. A pessoa que entrou nesta oração não é a mesma que está saindo. Você está mais leve. Você está mais livre. Você está mais perto de quem Deus sempre quis que você fosse. Se esta oração arrancou algo pesado de dentro de você, inscreva-se agora no canal, ative o sino e envie este vídeo para alguém que você sabe que está acorrentado e precisa desesperadamente desta libertação. Amanhã estaremos aqui novamente com uma nova arma dos céus para a sua jornada. Vá em paz. Caminhe de cabeça erguida. E toda vez que sentir a sombra de uma corrente se aproximando, feche os punhos e abra as mãos. Você é livre, e livre permanecerá.